Olá pessoal, aqui é o Camilo do podcast Papo Trans. Hoje o tema do podcast é disforia. Vamos falar sobre a parte mais desconfortável da disforia e o que nós fazemos para que possamos nos sentir melhor. Primeiro eu vou falar para vocês como eu, Camilo, me sinto quando tenho essa questão da disforia. A disforia nada mais é do que um processo de angústia, ansiedade, onde a gente não se sente confortável com o nosso próprio corpo, com a nossa própria voz, e aquilo nos afeta nos ambientes, com as pessoas. Então não é só uma crise de ansiedade, mas é uma completa desconexão com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente sente. A maior parte da minha disforia era dada através da minha voz e também era difícil em relação ao meu corpo. Então, por mais que eu malhasse, treinasse, fizesse atividade física ou até mesmo por mais que eu fizesse inúmeras outras coisas, eu ainda não me sentia eu. E aquilo automaticamente me fazia ser difícil com as pessoas, com lidar com sentimentos, seja ele nas amizades, relacionamentos amorosos, e a disforia me atrapalhou nesse sentido. O que me ajudou e o que me ajuda é poder ter a liberdade hoje de ter acesso a tomar testosterona, de poder ver as mudanças no meu corpo, poder me ver no espelho e me reconhecer, e isso faz com que quando a disforia vem, ela não seja tão agressiva como ela era antes. E isso faz com que quando a disforia venha, eu possa bater de frente com ela no sentido: eu estou me sentindo bem, eu estou feliz, então não tenho porquê eu ter esse tipo de angústia ou de ansiedade no momento. Então o que me ajuda é ver os resultados que a testosterona trouxe e os resultados que o próprio processo de transição me dá, de ser respeitado como Camilo, de ter meu nome respeitado, de estar no meio de pessoas que respeitam quem eu sou. Agora eu vou falar para vocês o relato do Silvio Richard. Ele tem 49 anos e eu vou ler o relato dele aqui. Desde pequeno carreguei esse sentimento angustiante, que hoje sei que se chama disforia. A transição vem em nossas vidas como um recurso para alinhar a forma que existimos e nos sentimos por dentro, com a forma que apresentamos por fora. Mas infelizmente muitos de nós ainda vamos conviver com ela, mesmo após a mastectomia e harmonização. Isso se dá cada vez que nosso pronome não é respeitado. Cada piada de mau gosto sobre nossa voz, comportamento, tamanho, comentários desnecessários quanto ao pênis, barba, etc. O que as pessoas não sabem é que essa disforia pode ser descrita como um sentimento horrível de angústia, insuficiência. Ela também nos leva a isolamento, depressão. Não é à toa que entre transgêneros o índice de suicídio é absolutamente alto. Já está mais que na hora de levar ao conhecimento das pessoas cisgênero que determinadas falas e piadas, além de serem extremamente preconceituosas, elas causam muitos danos à nossa saúde emocional. Um comentário desrespeitoso pode nos jogar dias de isolamento no nosso quarto em estado de tristeza profunda. E como já citei, pode levar alguns de nós à própria desistência da vida. Disforia não é um transtorno mental, mas sim uma resposta emocional, causada pela pressão social em querer replicar a nós características de padrões físicos, comportamental de pessoas cis, que na verdade nem mesmo pessoas cis seguem esse padrão. Impossível de alcançar, já que cada ser humano é completamente distinto um do outro. A verdade é que a diversidade está em todos, cada um possui suas próprias características. Isso se dá
desde as características físicas como personalidade e etc. Hoje você vê psicólogos, psiquiatras relutando que o que mais tem adoecido a humanidade é a comparação. E nós vivenciamos isso todos os dias de forma bem cruel. Bom, esse foi o relato do Silvio Richard e tem algumas partes que eu queria pontuar com vocês que são super importantes até pra gente falar sobre a disforia. Deixa eu ver se eu acho que ele fala sobre querem replicar a nós características de padrões físicos comportamentais de pessoas cis. Esse tipo de coisa realmente é muito complicado. Cada piada de mau gosto sobre nossa voz, comportamento, tamanho, comentários desnecessários referente a pênis e barba. Três coisas que podem causar disforia ao homem trans. Falar sobre a voz, sobre barba, sobre os pelos e sobre o fato de ter pênis ou não. As pessoas cis, normalmente, não todas, tá bom? Mas a maioria das pessoas cis parece que se relacionam com as outras por questões, como eu posso dizer, por causa de um membro do corpo e não por ser outra pessoa. E aí quando vem com esse tipo de comparação, porque eu tenho você não tem, porque o fulano tem e você não tem, porque a sua voz mudou, isso e aquilo, isso traz um desconforto e é desnecessário, é falta de educação, né, muitas das vezes. Eu já passei por situações de pessoas fazerem piadas com a minha voz e tudo mais, e eu não sei qual é o nível da pessoa fazer aquilo, se tá fazendo aquilo por tirar sarro ou tá fazendo aquilo por um elogio, então é melhor não fazer, né? Então é bom não fazer, porque quando a pessoa não estuda o que é uma vivência trans ou não conversa com uma pessoa que tem uma vivência trans, fica muito difícil porque acha que tem a liberdade de brincar com tudo e não é brincadeira. Né? A disforia não é brincadeira. E muitas coisas fazem com que a gente fique disfórico. Por mais que nós hoje tenhamos muita representatividade, eu posso ter a liberdade de estar montando esse podcast, trazendo muitos comentários, mas ainda tem pessoas sem noção por aí, né? Então a gente precisa tomar cuidado com os comentários que a gente faz. O que tem me ajudado em relação à comparação, ou até mesmo em relação a não ficar me comparando a um homem cis, é o fato da minha identidade, de me amar do jeito que eu sou, sendo o Camilo. O que acontece em relação ao membro sexual, que em relação ao pênis, é que as pessoas acham que para ser homem tem que ter um pênis, né? Então relacionam, né, uma coisa a outra. E isso é muito delicado, porque a gente sabe que não, né? A gente sabe que para ser homem é muito mais do que um membro, é muito mais do que uma posição social, é muito mais do que, sei lá, outras coisas. É mais do que não chorar, é mais do que jogar futebol, é mais do que falar palavrão, é mais do que coçar o saco. É muito mais do que isso, né? É questão de posição, é como a gente se vê, é como a gente se... Agora, a forma que eu me relaciono com outra pessoa, que é relacionado à sexualidade, a forma que eu tenho uma relação com uma outra pessoa, não me define como homem ou mulher, né? E as pessoas precisam entender essa parte de como eu tenho relação sexual com uma pessoa não define quem eu sou, né? E aí a gente fica preso a umas coisas que não tem necessidade de nos prender. Mas eu sei que essa parte causa muita disforia mesmo, porque é uma briga de egos entre os homens cis, né? Porque brigam em relação a tamanho. E aí o homem trans que se relaciona com uma mulher cis sabe da dificuldade e
e da comparação, né? Porque entende-se que aquele homem cis acha que pode tudo e normalmente eles podem, né? Do tipo, como eu posso dizer, porque eles têm aquele membro, eles podem mostrar, eles podem enviar, eles podem aparecer, né? E aí, e isso causa desconforto para um homem trans, porque fala o que que eu vou oferecer, né? O que que eu tenho? E por mais que falem, você não precisa, você não tem necessidade de, mas é aquele homem cis que muitas das vezes a vontade dele é satisfeita, né? Aquilo que ele quer aquilo que ele exige é dado a ele. Então, a gente precisa também tomar cuidado com essa parte pra gente não mergulhar nessa comparação. E o que eu tenho feito realmente é isso, de me amar e gostar de mim do jeito que eu sou e me respeitar, respeitar meu corpo, quem eu sou, pra não entrar nessa paranoia e ficar perto de pessoas que me respeitem, que amem quem eu sou. Isso realmente ajuda muito, né? Não digo que não tem disforia, mas ajuda bastante. Esse foi o comentário do Silvio Richard. Agora vamos para o próximo. Meu nome é Luiz Henrique, sou de São Luís, Maranhão. Acho que a parte mais confortável da disforia é antes da hormonização. Antes de você começar a hormonização, quando você, mesmo cortando o cabelo, usando roupas masculinas e usando faixa, baide ou fita, você ainda continua com uma aparência muito feminina. E, né, continua sofrendo os erros de gênero das outras pessoas, que é o fato de te tratarem no feminino. Mas eu já faço tratamento hormonal, né? Tomo a testosterona. Mas a disforia continua, mesmo eu não sendo tão dito feminino perante a sociedade. Mas ainda dá o desconforto, principalmente com os intrusos hoje em dia. E o que eu faço para me sentir melhor é o uso da fita, né? E o uso de roupas largas, que não mostrem tanto volume e tal. E outra disforia também que incomoda bastante é com a genitália. Eu sei que não é o caso da maioria dos homens trans, mas no meu caso incomoda bastante o fato de ter uma genitália feminina e tal. É uma coisa que me causa bastante desconforto ainda. Tanto que eu não me relaciono fisicamente com ninguém, tipo, sexualmente falando, porque eu não me sinto confortável para isso e eu ainda não faço uso do Packer. Então é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade ainda. E que o Packer talvez diminua essa disforia também. Bom, ouvindo esse relato, cara, o que eu posso dizer pra você é assim, por mais que você use o Packer e tal, é o que eu sempre falo, você vai ter que se sentir bem com você mesmo, no sentido assim. Quando você se sentir bem com você mesmo, de saber que você é homem, independente do órgão, independente da genitália, você é homem. E a gente se sente mal não porque a gente cresceu se sentindo mal, mas porque foi ensinado pra gente que homem é que tem pênis, né? E mulher é que tem vagina. Foi isso. Infelizmente foi passado isso. E aí a gente cresce achando que a gente tá no copiado, que a gente por isso, né, que como o Silvio falou no depoimento dele, que muitos homens trans, a maioria dos homens trans, tem um número muito grande de que cometem suicídio justamente por isso. Por causa das comparações e porque,
você não é homem, e aí começa aquela pressão sobre disforia em relação aos membros superiores, em relação aos seios, aos peitos. Eu acredito muito que a fita, o binder, tudo ajuda, né? Eu uso fita, antes eu não usava nada, mas como eu engordo muito rápido, quando eu engordo um pouquinho, já fica marcado. Então por isso eu uso fita pra, pra ele não ficar marcado com as roupas que eu visto. E a dica que eu te dou é essa, assim, tentar não se comparar tanto, né? Mentalizar isso pra você. Começar a ver vídeos, ler sobre isso também é interessante. Porque realmente a gente só sente disforia em relação à genitália porque a gente é acostumado e foi ensinado que para ser homem tem que ter um pênis grande. Até mesmo os homens cis brigam entre eles, né? Isso é bem arcaico assim, mas ainda deve existir. Ah, porque o meu é menor e o seu é maior. Ah, porque a minha mulher sente prazer porque o meu é grande e o seu é pequeno. Ah, porque isso, porque aquilo. Então, sexualizam muito o membro como se ele fosse algo super, hiper importante, né? E nós temos um índice aí de muito grande em pesquisas que os homens perdem os pênis porque eles não sabem limpar o próprio pênis e pegam doença e aí tem que amputar. Então, a gente precisa ver pelo lado de como a gente se sente e de quem a gente é, do que da comparação. Acredito que isso possa nos ajudar aí nessa caminhada, mas muito obrigado pelo seu relato e muito bom te ouvir também. Temos aqui o último relato do nosso amigo Jorge Simões, e aí ele fala: eu tenho disforia desde a infância. Neste processo de não adequação ao sexo ao qual nasci, vai muito além da genitália. Vai do simples brincar com os amiguinhos e se sentir com eles, afinal não tenho lembranças de brincadeiras de meninas, tipo boneca, casinha, etc. Eu sempre fui o marido da Suzy na brincadeira da Barbie. Eu sempre brincava na rua e voltava só quando a noite chegava. Eu sempre fui diferente do padrão, então eu gostava mesmo de brincar com meninos de bola, carrinho de rolemã, patins. Quando veio a adolescência, tentei conversar com minha mãe sobre isso, mas não tive abertura, apesar de todo o amor que ela sentia por mim. No período da juventude até a minha fase adulta, por volta de 31 anos de idade, eu embotei essa disforia, tentando me adequar à heterossexualidade. Muitas situações vivi até meus 48 anos, como depressão, perda de emprego, dores de cabeça e enxaqueca de fundo emocional. Dentro desse período, retirei o útero e ovários, o que amenizou bastante as instabilidades de humor. E também neste período fiz psicanálise para tentar entender minha sexualidade. Dos 48 anos em diante, comecei através de uma psicóloga especialista em diversidade de gênero a abordar o assunto da transexualidade e disforia. Tomei a decisão da cirurgia de mastectomia e hoje, assumidamente homem transmasculino, sinto-me na verdade a melhor versão da minha vida. Penso em fazer cirurgia de resignação sexual, mas a disforia hoje já não pesa tanto por ser transgênero. É muito mais que uma genitália, exatamente o que eu falei no outro comentário, né, no outro relato. É isso que o Jorge falou. Gente, a gente tem uma ideia de que, por exemplo, para ser homem você não pode chorar, para ser homem você tem que ser de tal jeito, ou você tem que ser mais frio, você tem que, sei lá, pensar de outra forma, você tem que ser grosso, bruto. Eu já vi homens trans reproduzindo uma heterossexualidade muito grande e isso é assustador, porque é algo que a gente é ensinado. Tipo, para ser homem tem que ser assim, se não for assim você não é homem. Só que não funciona dessa forma. Nós somos um diferente do outro. Então,
a gente precisa entender que cada pessoa é diferente e mesmo sendo dois homens, mas são dois homens, cada um é diferente do outro. Então, quando a gente entende esse processo, as coisas começam a caminhar em um outro sentido e a gente começa a exigir menos do outro e ser mais quem a gente é, sem exigir do outro. E começa a ver as pessoas da forma que elas são, da forma que elas se identificam, sem a gente rotular. Então, se eu encontro um outro homem trans que não fez a mastectomia, que tá ali e eu olho pra ele tá usando, sei lá, um binder, né, que é a faixa, ou ele tá usando um top, e olho pra ele e falo, não, o que não começou a tomar testosterona, e olho pra ele e falo, você não é um homem trans, você não é homem nem homem trans, e eu não posso fazer isso, porque quem define ele não sou eu, quem define quem ele é ele mesmo, né? Então, dentro da própria LGBTQIAPN+, né, e dentro dos homens trans, eu vejo, já vi muito essa questão de falar, esse é trans, esse não é. Então, quem somos nós para definir, né? E se a gente tá na nossa busca de ser quem a gente não tem que rotular o outro, né? Porque já ser trans já é um grande desafio. Ser trans e ainda rotular o outro e dizer se ele é menos ou mais, não é o nosso papel, certo? Bom, gente, o Papo Trans, segundo episódio, ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no camilo.nunes, com 2 S no final, na página do Instagram. Lá vai ter um link que você vai cair no canal do Telegram para estar por dentro dos próximos temas. E se você quiser colaborar com áudio ou com um comentário por escrito, de acordo com o tema que eu vou soltando neste canal, fique à vontade. E também, se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo no podcast, você também pode clicar naquele link, entrar na plataforma e escutar o podcast, tá certo? Dúvidas, comentários, podem deixar lá na página do Instagram, na parte do podcast, e também participar do podcast através do canal do Telegram, tá certo? Um grande abraço e até o próximo. São as pessoas mais